Olá, muito bom dia. A lei ela foi aprovada ainda em 2018 no governo Michel Temer. Estava prevista para entrar em vigor em 14 de agosto deste ano, mas um artigo de uma medida provisória emitida pelo presidente Jair Bolsonaro pediu o adiamento da vigência dessa lei para maio do ano que vem, mas o Congresso rejeitou por unanimidade e ele teve que sancionar a lei. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Fernando Júnior, ele que é presidente da OAB aqui em Caruaru e também especialista em direito civil, que vai explicar melhor para a gente, principalmente também para o nosso querido ouvinte, o que significa na prática realmente essa lei. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É muito importante, Alex, como você falou, é uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é desde 2018, só que houve uma vacatio legis justamente de 18 meses para que a lei começasse a entrar em vigor. Porém, esse período foi prorrogado e também era condicionado à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que é que acontece? Diante dessa pandemia, houve a prorrogação do prazo de vigência dela, só que recentemente, na semana passada, houve a sanção dessa lei para ela já entrar em vigor. Então, a partir de agora, da sexta-feira, essa lei está em vigor. Só que qual é o grande problema que existe? Não existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o cidadão brasileiro tem o direito, mas se houver o descumprimento, ainda não existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai disciplinar e multar aquela empresa, por exemplo, que descumprir o regulamento estabelecido, né? Então, assim, é importante também frisar que essa lei ela tem uma importância gigantesca, até porque também já existe lei semelhante a essa na Europa, Estados Unidos, e o Brasil não poderia ficar de fora. Então, todos os dados do cidadão brasileiro, hoje, ela tem essa garantia, tem esse respaldo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você vai na farmácia e o atendente pede seu CPF, por exemplo, você precisa saber os seus dados pessoais, para onde vão. Então, não é somente o CPF, o nome, ou data de nascimento, mas todo dado que é referente a você. Então, seu tipo sanguíneo, sua orientação religiosa e por aí vai. Então, isso é muito importante porque hoje você preenche um banco de dados e você não sabe para onde estão os seus dados e, de repente, eles estão sendo comercializados, seja para aplicar golpes, infelizmente, ou então para utilizar de maneira indevida do qual você gostaria. Então essa lei é de suma importância, né, para o cidadão brasileiro, né, doutor? Exatamente. E assim, nós verificamos diariamente a quantidade de golpes também que são utilizados, ligações que quando falam com você tem todos os seus dados, seu endereço, onde você mora, os últimos endereços. Por quê? Porque existe um banco de dados gigantesco com todas as suas informações e que não havia regulamentação. Então, por isso que houve essa Lei Geral de Proteção de Dados, que veio em ótimo momento, né? Diante dessa pandemia, você vê que todas as relações comerciais estão sendo por videoconferência, por ligações telefônicas, por telefone, e agora você precisa ter maior cuidado ainda no momento de colocar seus dados, e as empresas precisam também ter muito cuidado. Por quê? A empresa que desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ter uma multa que equivale a 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais. E, claro, nesse primeiro momento, ainda não existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai aplicar a multa, mas hoje o cidadão brasileiro já pode entrar, por exemplo, com a demanda judicial diante do descumprimento da lei. Doutor Fernando, muito obrigado então pelos seus esclarecimentos, né, suas informações. Está aí realmente uma lei que veio contribuir aí, né, para proteger aí principalmente os dados do cidadão, porque realmente a gente sabe que há muitos golpes, né, sendo executados por aí, pegando aí as informações, os dados das pessoas. Então essa lei ela veio aí realmente coibir, né, talvez aí esse tipo de ação com mais frequência. Volta ao estúdio, Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.